Muito bem, eu trouxe uma palavra de Deus aqui para a sua vida hoje. E eu trouxe grama verde. Então, vou lhe dar um santo conselho aqui. Se algum pastor quiser lhe dar um óculos verde para você usar, não use. Vou já falar. Vou repetir. Se algum pastor quiser lhe dar um óculos verde para você usar, não use. Por quê, pastor? Porque olha aqui para mim. Se você estiver usando um óculos verde, qualquer grama seca vai aparecer verde para você. E tem muita gente comendo grama que não alimenta. Eu quero dizer que pela graça e misericórdia de Deus, nós temos, com temor e tremor, nos preocupado com isso. De não dar óculos para vocês, mas trazer grama verde. Porque Davi, ele falou no Salmo 23, que o Senhor, como pastor dele, o levava para pastos verdejantes. Pastos verdes. Amém, queridos? Eu quero ler com você a palavra. 1 João capítulo 1, por favor. 1 João capítulo 1. Eu quero ler os primeiros 4 versículos da primeira carta de João. Não é evangelho. Primeira carta, por favor. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Olha o que está escrito. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A nossa palavra de hoje tem como tema Testemunhas de Jesus. Amém? Testemunhas de Jesus. Eu quero começar essa palavra com uma curiosidade bíblica. Preste atenção aqui. Os evangelhos sinóticos. Quem nunca ouviu essa palavra, seja bem honesto. Tá, você vai já pegar a definição. Os evangelhos sinóticos, me ouça, eles registram pelo menos 6 ocasiões diferentes no ministério terreno de Jesus, em que ele ordenou, diga ordenou, em que ele ordenou que pessoas que por ele foram curadas, saíssem dali e não contassem para ninguém aquilo que haviam recebido. Aí vem a pergunta, por quê? Parem para você pensar. A pessoa recebeu a cura, recebeu o milagre, e antes dela sair, Jesus disse: vem cá, eu não estou te liberando para você contar o que você recebeu agora aqui. Quem falou isso? Foi Jesus. Eu vou ler textos aqui, eu não vou ler todos, mas eu vou lhe dar uma ideia disso aqui. Preste atenção. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Esses evangelhos são os 3. Por que eles têm esse nome? Evangelhos sinóticos. Eles são assim conhecidos por contarem justamente uma grande quantidade de histórias em comum. Que você vê em um evangelho e você passa e, rapaz, isso aqui tem lá, ó. Eu vi isso aqui. Né? Aí você volta lá. Ou então você vai ver lá no cabeçalho, está lá. Né, o outro texto do outro evangelho. Então são mensagens, ou seja, são acontecimentos
sinóticos, que você vai ver, pelo menos nesses 3 evangelhos. A maioria deles você vai ver, tanto em Mateus, quanto em Marcos, como em Lucas. A exceção é o caso de João. Mas esses 3 evangelhos, eles trabalham isso com a gente de uma forma muito preciosa. Eles trabalham de narrativas na mesma sequência e às vezes com as mesmas frases. Isso aqui é muito interessante. E existem algumas ocasiões em que isso de fato aconteceram. Eu só vou fazer menção aqui. Em outro momento, se você quiser, você vai ter oportunidade a isso aqui. Mas só para você ter uma ideia. Por exemplo, a cura de um leproso. Você vai ver essa mensagem nos evangelhos sinóticos. Outra, várias curas de uma só vez em que Jesus realizou. Você vai ver isso acontecendo com a mesma exortação dele. Terceiro, a cura de 2 cegos. Eles foram curados e Jesus disse a mesma coisa: saiam daqui, mas não contem para ninguém, não contem o que vocês receberam. Outra, a ressurreição da filha de Jairo. Também a mesma coisa se deu. Ele a ressuscitou e ele disse: não contem para ninguém o que aconteceu aqui. Outra coisa, a cura de um surdo e gago. A mesma coisa se deu. E por último, a cura de um cego em Betsaida. Todos esses exemplos que eu mencionei para você são 6 aqui. Em 6 ocasiões que você vai ver Jesus realizando curas, milagres, mas ele exortando veementemente aquelas pessoas para que elas saíssem dali e não contassem para ninguém. Aí imagina a pessoa assim: mas pastor, Jesus, eu cheguei assim, e eu vou chegar assim, cara, o que eu digo? Né? Jesus vieram me trazendo para cá, Senhor. Agora eu vou chegar lá, o que? É um mistério isso, não é não, gente? Mas você sabe uma outra coisa também, que às vezes a gente pode olhar para isso. Jesus dizendo: não digam a ninguém, acautelai-vos de que ninguém saiba. Isso aqui, para que entendamos, às vezes a gente para entender isso aqui, é bem importante a gente entender isso aqui, porque senão a gente vai pensar que Jesus ele está lá na frente, vai estar se contradizendo com isso que a gente está falando agora aqui. Então eu quero chamar a sua atenção, porque não há uma contradição aqui. É importante a gente entender por que ele falou isso. Agora, sabe uma outra coisa interessante? Você vai ver, imagina Jesus dizendo: não testemunhe disso aqui, não contem para ninguém. Mas no livro de Atos, há 2 momentos no ministério do apóstolo Paulo em que o Espírito Santo o proíbe de ir pregar o evangelho. Aí é mais complicado, né? E aí aquela mensagem de por todo mundo e pregar o evangelho? Só para você pegar comigo, Atos 16, versículos 6 e 7. Só para você caminhar comigo aí. Olha o que diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido o quê? Pelo inimigo, pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Betínia. Ok, não deu para ir? Então bora para cá. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo não permitiu. Então olha aqui para mim, para que a gente entenda o porquê desta ordem de Jesus, eu quero lhe falar, lhe dar 2 razões aqui. Eu quero que você preste atenção aqui comigo. 2 razões. Primeira, por que Jesus disse: não saiam daqui e não contem para ninguém? Primeira, porque o propósito principal da missão de Cristo não era simplesmente aliviar o sofrimento físico da humanidade, mas o de salvá-la dos seus pecados. Preste atenção, porque o que estava em jogo aqui era o propósito principal da vinda de Cristo aqui. Então, preste atenção, a missão de Cristo não era simplesmente aliviar o sofrimento físico da humanidade, mas o de salvá-la de seus pecados. Se ele não freasse o entusiasmo das pessoas pelas curas físicas, essa empolgação poderia
desvirtuar ainda mais a opinião pública a respeito do propósito de seu ministério aqui na terra. Para você entender melhor, preste atenção. Imagina Jesus dizendo assim: se vocês saírem divulgando as curas e milagres que vocês receberam, as pessoas vão achar que eu vim a este mundo somente para curar os enfermos e para multiplicar pães e peixes. E eu não vim só para isso. Não foi a principal razão da minha vinda, não foi isso. Ou seja, que eu vim só para suprir as necessidades físicas e materiais. E aí elas vêm para mim somente com essa motivação. Então, escute bem, o que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que eu posso curar os enfermos, eu posso multiplicar pães e peixes, sim. Mas essa não é a principal razão da vinda dele, o foco principal do seu ministério. Não foi por isso que ele veio. Só para você pegar, olha o que diz a palavra aqui, só para você pegar isso comigo. João capítulo 6, versículos 14 e 15, olha o que está escrito. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. As pessoas não estão querendo fazer de Jesus rei porque tiveram revelação de que ele é o Salvador. Não, é porque viram os sinais. Entende a motivação que está por trás? Então Jesus está dizendo: olha, quanto menos vocês agora falarem disso, menos pessoas virão a mim com essa motivação, só para pegar o que eu tenho para dar. Pega e vai embora. O texto aqui nos deixa claro aqui, queridos, que as pessoas viram o sinal e disseram: olha, este é o profeta, vamos proclamá-lo como o nosso rei. E Jesus está olhando, parece que Jesus está olhando para eles e está dizendo: gente, vocês estão querendo me proclamar como rei? Vocês não sabem que de onde eu vim, eu sou rei lá. Eu não preciso de que vocês coloquem uma coroa sobre a minha cabeça. Entende? É a identidade dele, é aquilo que ele era. E as pessoas estão querendo levar isso. Olhe dois textos que João ele fala de pessoas que estavam seguindo a Jesus e que mostra o porquê deles estarem seguindo. João 6, versículos 1 e 2. Olha o que diz a palavra. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, e que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Entende a razão, a causa, a motivação? Era por causa da cura dos enfermos. João capítulo 6, versículos 26 e 27. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeis dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então ele diz: não me sigam por causa do que vocês estão vendo eu fazer, mas sim por causa de quem eu sou. Entende? Por causa de quem eu sou, não pelo que eu posso fazer. Porque o que ele pode fazer é apenas um resultado de quem ele é. Você entende? É apenas o resultado de quem ele de fato é. Então essa primeira razão que Jesus ele proíbe daquelas pessoas de compartilharem. Porque senão elas iriam estar, tirando o foco do principal objetivo de sua vinda, para focar nas curas, focar nos milagres, na multiplicação de pães e de peixes. Segunda razão aqui que eu quero compartilhar com você. A divulgação das curas e milagres iriam aumentar a oposição por parte dos fariseus e doutores da lei contra Jesus. E isso poderia apressar o tempo de sua partida, de sua morte. Entende? Porque você vai olhar... Gente, eu vou ler primeiro aqui, vou comentar daqui a pouco. Olha o que está escrito em João 7:1.
Me acompanhe aí, por favor, você vai entender bem. João 7,1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. João 7,19. Jesus perguntou: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? João 7,25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Então entenda que quanto mais se divulgasse, Jesus ia cada vez mais ser monitorado e sabendo, todos iriam saber aonde ele estava. E aí tem um texto aqui muito interessante, que eu quero que você veja isso aqui. Olha o que diz o texto, Marcos capítulo 1, versículos 42 ao 45. É muito interessante isso aqui, olha o que diz. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu. O homem saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, olha a razão. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus. E ele, leia comigo depois da vírgula, 1, 2, 3 já. E ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. Você está entendendo? Está bem claro aqui o porquê, gente? Jesus está, gente, eu ainda tenho muito lugar para ir. Então, calem a boca. Deixa eu ir. Deixa eu cumprir com a minha missão. Mas aí o homem não se contém. Ele começa a falar para todo mundo. E vem mais gente atrás de Jesus, atrás dele. E embora, diz assim, embora se mantivessem em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Então, vocês estão entendendo? Cada vez ia diminuindo os espaços para ele estar. Então, quanto menos naquele momento, menos se falasse, mais espaço ele tinha, mais liberdade ele tinha para ir e cumprir com o propósito. Menos fariseus ele teria no seu pé, pegando, perseguindo com vontade, com o propósito de matá-lo. Menos pessoas ele teria em sua volta com essa motivação, ok? Agora, vamos caminhar aqui no outro ponto que é importante. Nós já vimos as razões que levaram Jesus a ordenar aqueles que foram curados que não divulgassem o ocorrido a ninguém, ok? Jesus ordenando, o texto mostra, os textos, que Jesus ele ordenou por uma causa justa, ok? Por uma causa justa, ele passou essa ordem para aquelas pessoas que foram curadas. Agora, eu quero que você veja um outro texto aqui, que passa por uma outra parte que eu quero que você caminhe comigo. Atos capítulo 4, versículos de 13 a 18. Isso, obrigado pela correção aí, viu? Vocês me ajudaram, que eu tinha colocado 13 e 8. É de 13 a 18. Olha o que diz o texto, Atos 4. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito entre eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos
para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Preste atenção aqui. Estão comigo aí, gente? Está dando? Você vai entender melhor. Espera aí. Eu acho que você já me conhece, vocês sabem que eu vou construindo o caminho aqui, né? Mas a gente chega no final. Caminhe comigo aqui, não deixe nada de distrair. Pega aqui isso aqui comigo. Por que Jesus proibiu? Por motivos, razões justas, certo? Agora são as autoridades religiosas que estão proibindo os apóstolos. Vocês não vão mais falar no nome de Jesus. Vocês não vão mais testemunhar dele. Agora, por quê? Qual a motivação que está por trás de tudo isso, deles agirem dessa forma? Agora, preste atenção. Os discípulos, Pedro e João, que estão envolvidos nesse episódio, eles estavam presentes quando Jesus ordenou aos que foram curados que não falassem nada a ninguém. Entende? Eles lá, e eles vendo Jesus, curou, olha, vão e não contem para ninguém o que aconteceu. E o Pedro e João que estão lá vendo Jesus ordenando que não façam isso, que não contem, agora eles estão diante dessa situação aqui e ouvindo, não Jesus dizendo, mas as autoridades religiosas dizendo, não falem mais em o nome de Jesus. Não anunciem mais a respeito deste nome. Eles estão aqui tendo essa atitude aqui. Agora, preste atenção aqui, algo muito, muito interessante. Quando eles ouvem isso, sabe, essa ameaça, essa intimidação por parte das autoridades religiosas, olha qual é o posicionamento deles que deve ser o nosso. Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Atos 4, 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles estão dizendo, nós somos testemunhas. Alguém não nos contou uma história? Não, nós vimos. Nós ouvimos. E agora vocês estão querendo nos calar e para a gente viver e agir como se nada tivesse acontecido, como se nós não tivéssemos tido nenhuma experiência. Estão dizendo, olha, nós temos duas escolhas: ouvir vocês, obedecer vocês ou obedecer a Deus. Nós vamos obedecer a Deus porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A princípio, era Jesus ordenando que as pessoas, ou seja, pessoas que não eram compromissadas com ele, gente. Eram pessoas que só tinham ido lá para receber uma cura, um milagre. Então, escute, a princípio, era Jesus ordenando pessoas que não eram compromissadas com ele. Eram pessoas que infelizmente só iam atrás dele por causa das curas e milagres. Mas agora eram as autoridades religiosas querendo calar a boca dos discípulos de Jesus. Eles estão ali impondo, dizendo, vocês não vão mais falar sobre esse nome. Mas escute, mas como? Como calar? Como não falar? Se foi o próprio Jesus quem afirmou isto aqui, olha o que diz a Bíblia. O próprio Deus afirma isso aqui. Isaías 43, versículos 11 e 12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Amém, queridos? Lucas capítulo 24, versículo 48. Vós sois testemunhas destas coisas.
Vocês são testemunha dessas coisas. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas, me ajude aí, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Amém, queridos? Se é para ele, aplauda bem forte, aplauda bem forte. Glória a Deus. Me escute. 1 João, estou voltando para o texto inicial, o texto. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. João, ele diz, o que era desde o princípio. Escute, olha o que João diz. O que ouvimos, o que vimos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vida, a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Queridos, me ouça, testemunha é alguém que assistiu ou presenciou algo. Testemunha é alguém que assistiu ou presenciou algo. Testemunha é alguém que sabe que presenciou certos atos. E ela, porque ela viu, presenciou, ela pode tornar autêntico e dar validade para aquilo. Porque ela viu, porque ela contemplou, porque ela o tocou, porque ela, sabe, ela recebeu aquilo, então ela se tornou uma testemunha. Testemunha é alguém que teve uma experiência pessoal, é alguém que ou ouviu ou tocou. Você entende? É alguém que teve uma experiência. Pense no negócio comigo. Gente, alguém já teve a curiosidade de procurar lá na internet como morreram os 12 apóstolos de Jesus? Quem já teve essa curiosidade, já procurou isso? Se você ainda não teve, procure lá. Pastor, por quê? Só vou ver negócio de morte velha, horrível, feia. Não somente os apóstolos, mas tantos outros. Por que eu estou lhe falando isso? Olha aqui para mim, por favor. Você vai ver pessoas que morreram assim, de morte mais horrível que você possa imaginar. Agora olha aqui para mim. Gente, o que levou essas pessoas a irem até as últimas consequências, até a morte, e não negar? Sabe o que foi? Elas estão ali, prontas para morrer. Mas por que você vai morrer? Porque eu vi, porque eu ouvi, porque eu toquei. E eu negar isso, é eu estar negando a minha experiência pessoal. É eu negar o que eu experimentei. Não tem como voltar. Entende? Não tem como retroceder, porque eu tive a experiência. João, ele diz, gente, eu estou escrevendo para vocês, nós estamos testemunhando para vocês o que nós vimos o Filho de Deus. Gente, nós ouvimos o Filho de Deus e nós tocamos nele. Entende? Ele está dizendo, nós estamos falando para vocês de experiências vividas, daquilo que nós de fato vivemos. Mas aí você pode de repente me dizer, pastor, eu cheguei atrasado. Se você chegou atrasado, eu também. Mas eu quero dizer que eu não cheguei atrasado, nem você. Escute, ouça o que eu vou lhe dizer aqui. Nós, ou eu, não vi o que os apóstolos viram. Jesus encarnado fisicamente. Nós não ouvimos ele pessoalmente, na forma humana, e nós nem o tocamos. Mas eu quero lhe dizer que eu já o ouvi, e eu já o toquei. Pastor, como? Através das minhas experiências pessoais com ele. Você sabe o que ele diz então, Elcio? Se você me ouviu,
Se você me viu, se você me tocou, eu quero te dizer, agora tu és uma testemunha minha. Você se tornou uma testemunha minha. Você não pode negar aquilo que você de fato experimentou no seu caminhar, na sua vida. Então eles foram homens que foram até as últimas consequências, que morreram, mas morreram como testemunhas, morreram defendendo não uma ilusão, mas aquilo que de fato experimentaram na sua caminhada com Cristo. Eles experimentaram de fato isso. Ele diz: nós ouvimos, nós vimos, os nossos olhos contemplaram e nós apalpamos o verbo da vida, o verbo de Deus. Eu quero saber, quem fez o encontro com Deus aqui? Perdão, quem fez o encontro com Deus aqui? Escutem, eu quero falar uma coisa para vocês. Nesses dias do encontro, de alguma forma, vocês viram Jesus. De alguma forma vocês ouviram Jesus. E de alguma forma vocês tocaram em Jesus. Então permitam que essa experiência ela seja tão forte na vida de vocês. Por que, pastor, isso é muito importante? Porque vocês vão voltar a partir de amanhã para a escola, lá para o bairro, para casa, para o trabalho. Aí Jesus diz: seja minha testemunha aonde eu coloquei você, aonde você está. Porque pare para você pensar isso, meu Deus, quanto espaço às vezes a gente tem perdido, porque Deus nos coloca em determinados lugares, e às vezes a gente está: meu Deus, me tira daqui, meu pai, eu não aguento esse pessoal, meu pai do céu. Aí Jesus diz: não, eu quero você aí, porque eu preciso de testemunhas minhas aí. Você sabe o texto de Atos que eu li aqui, Atos 4,13, diz a Bíblia que as autoridades, ao verem a intrepidez de Pedro e João, e sabendo que eram homens iletrados, de pouco estudo, eles reconheceram uma coisa: eles estiveram com Jesus. É a única explicação. Eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus. E essa experiência marcou a vida deles. Marcou a vida deles, e isso se tornou um grande testemunho. Agora, duas razões, pelo menos, todos nós temos para nos tornar testemunhas eficazes de Cristo. Primeira razão: contra fatos não há argumentos. Você sabe o que é dizer não? Eu vi, eu toquei, eu ouvi, é a minha experiência. Mas de repente você pode dizer: pastor, eu ainda não vivi isso. Mas eu quero lhe dizer que tem alguém aqui muito interessado em que você de alguma forma o veja, de alguma forma, sabe, o sinta, o toque, para que você seja de fato alguém que vai viver esse propósito dele aqui nessa terra, que vai viver de fato isso, queridos, como alguém que vai testemunhar, compartilhar. Testemunho, a palavra é martos no original, que significa alguém que presenciou algo. São aqueles que por seu exemplo provaram a força e genuidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. É da mesma origem a palavra mártires, testemunha mártir. Ou seja, é alguém que por aquilo que viveu, que experimentou, é capaz de até morrer, mas não negar a sua experiência pessoal. Não virar as costas por causa daquilo que experimentou. Escute. Aquilo que nós ouvimos, vimos e tocamos pode se tornar o grande instrumento de Deus para nos capacitar, para nós termos de fato as testemunhas dele aqui na terra. Segunda razão, porque
nós podemos de fato, ou devemos de fato ser testemunhas dele aqui na terra? Primeiro, contra fatos não há argumento. Segundo, o poder que é liberado através da pessoa do Espírito Santo nos capacita, gente. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Jesus não prometeu, olha, vocês vão receber energia, vocês vão receber uma força positiva. Não. Vocês vão receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trazer poder para capacitar vocês, para vocês viverem o meu propósito. E entenda aqui uma coisa aqui muito importante que eu quero transmitir para você aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. O inimigo, ele quer de alguma forma nos intimidar, nos calar, para que a gente não seja de fato essas testemunhas dele aqui, de Jesus Cristo aqui na terra. Agora pense isso aqui comigo. Há 53 anos atrás, há 53 dias atrás, estou falando sobre Pedro, volte aqui a fita. Há 53 dias atrás, Pedro estava negando Jesus por 3 vezes. 53 dias atrás, Pedro estava negando Jesus 3 vezes. Pense como foi vergonhoso aquilo para ele. Como é que eu vou encarar as pessoas que me ouviram negando Jesus? Como é que eu vou ter forças para me levantar, para cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida? Como que eu vou conseguir fazer isso? 53 dias antes, está negando. Jesus morre, ressuscita. Ele passa 40 dias ensinando os apóstolos. E os apóstolos passam 10 dias orando. Aí o Espírito Santo é derramado sobre eles. Pedro é batizado com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, e ele é o primeiro que abre a porta do cenáculo. Eu não posso negar o que eu vi, o que eu ouvi e o que eu toquei. Eu não posso negar isso. E ele então está ali, queridos, ali, vivendo esse propósito ali. Ele está, mas o Espírito Santo, sabe, vem para tirar a timidez, vem para tirar a vergonha. Queridos, acredite, no 7º ano, acho que foi no 7º ano, sexto. Você acredita que eu não era convertido ainda? Eu reprovei por uma razão. Eu tinha um professor abençoado, que ele chegava lá na sala e dizia: hoje a nossa prova, ela será. Lembra? Professor Maim. Boas lembranças dele. Agora vai. Explique e justifique com suas próprias palavras. Ou então, quando ele chegava na sala, dizia: hoje a prova vai ser oral, lá na frente. Eu olhava e dizia: vai ser 0. Sério. Eu já dava minha nota, porque eu digo: eu não vou. Não era rebeldia, era vergonha. Era vergonha, queridos. Eu tinha muita vergonha. Aí alguém olha e diz: não parece, né? É só para lhe mostrar o que Deus, pelo Espírito Santo, é capaz de fazer. O que Ele é capaz de fazer. Na medida em que nós entendemos Jesus dizendo: olha, vocês são minhas testemunhas. Mas Jesus, eu nunca te toquei. Jesus, eu nunca te vi pessoalmente. Jesus, eu nunca te ouvi como os teus discípulos ouviram. Escute. Evangelho de João capítulo 1 nos fala a respeito de um homem chamado Natanael. Natanael se aproxima. Aí Jesus olha para ele: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Senhor, de onde o Senhor me conhece?
antes que Filipe te chamasse debaixo da figueira, eu te vi. Senhor, tu és o rei de Israel e tal. Aí Jesus disse: porque eu te disse que eu te vi, tu crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Então olha aqui para mim, o que eu estou querendo lhe dizer. Se está faltando para mim e para você experiências para sermos testemunhas, eu quero lhe dizer que Jesus, que o Espírito Santo está totalmente disposto a nos levar a viver essas experiências. Porque imagina Ele liberando tochas de fogo. Eu vou mandar esse grupo aqui para a faculdade. E vou mandar esse outro grupo aqui para as empresas. Eu vou mandar esse grupo aqui para lugar menos evangelizado. Gente, imagina Ele enviando, não simplesmente qualquer pessoa, enviando testemunhas. Enviando testemunhas. Pessoas que vão, irmão Luzião não vai ter dúvida de dizer: o que eu vou falar? Fale das suas experiências pessoais. Fale daquilo que você tem visto, ouvido e apalpado. Fale daquilo que é experiência sua com Cristo ressurreto. Eu vou pedir que você fique de pé, que eu quero lhe contar uma experiência aqui bem rápida. Gente, olha aqui para mim. Eu ouvi um homem muito incrédulo, que não cria em Jesus, homem blasfemo. Eu ouvi uma história que um dia ele teve uma visão, um negócio assim muito louco. Ele teve uma visão, sabe onde ele estava? Na Via Dolorosa, em Jerusalém, Israel. Pastor, o que é a Via Dolorosa? É aquele lugar por onde levaram Jesus carregando a cruz até o Calvário e sendo chicoteado, sendo blasfemado, sendo humilhado por todos os soldados e aquela multidão que ia acompanhando. A história, o testemunho do homem é o seguinte: ele se viu presente naquele lugar, no meio daquela multidão, sabe, caminhando com ela e vendo Jesus todo ensanguentado, carregando a cruz e caminhando com aquilo, caminhando daquele jeito para indo para a cruz, até o local onde seria crucificado. E ele conta que no meio do caminho que ele ia, um soldado deu um tapa na cara dele. Mas ele disse, foi um tapa que ele sentiu. Não era apenas, ele viu, não, ele sentiu. Foi uma experiência tão pessoal e tão real que ele teve, que aquilo transformou a vida dele. Eu não sei o que você precisa experimentar da parte dele para você começar a se posicionar como alguém que está vivendo aqui não por acaso, mas com propósito. E ele vai dizer, olha, como você é minha testemunha, eu quero, por intermédio do meu Espírito Santo, te capacitar para que tu vivas o propósito da tua existência.